Boa noite a todos. Então, nesse momento, vamos dar início ao nosso Evangelho no Lar. E para isso, aleatoriamente, vamos hoje ler uma mensagem do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier. Questão 105, observação primordial. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Marcos 12, 29. Replicando ao escriba que o interpelou com relação ao primeiro de todos os mandamentos, Jesus precede o artigo inicial do decálogo de observação original que merece destacada. Antes de todos os programas de Moisés, das revelações dos profetas e de suas próprias bênçãos redentoras no Evangelho, o Mestre coloca uma declaração enérgica de princípios, conclamando todos os espíritos ao plano da unidade substancial, alicerçando o serviço salvador que ele mesmo trazia das esferas mais altas. Proclama o Cristo à humanidade que só existe um Senhor Todo-Poderoso, o Pai de infinita misericórdia. Sabia de antemão que muitos homens não aceitariam a verdade, que almas numerosas buscariam escapar às obrigações justas, que surgiriam retardamento, má vontade, indiferença e preguiça em torno da Boa Nova. No entanto, sustentou a unidade divina, a fim de que todos os aprendizes se convencessem de que lhes seria possível envenenar a liberdade própria, criar deuses fictícios, erguer discórdias, trair provisoriamente a lei, estacionar nos caminhos, ensaiar a guerra e a destruição. Contudo, jamais poderiam enganar o plano das verdades eternas, ao qual todos se ajustarão um dia na perfeita compreensão de que o Senhor é nosso Deus, é um só. Então, nesse momento, vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor dos nossos corações, a Jesus, nosso guia e modelo, governador do orbe, a espiritualidade maior que nos assiste, nos envolve, nos intui e vela por cada um de nós, encarnado e desencarnado. Agradecer a presença amorosa desses irmãos que aqui comparecem para aprender conosco sobre os ensinamentos do Cristo, com a permissão do mesmo. Senhor Jesus, te agradecemos por mais uma semana, te agradecemos pela semana que se inicia, te agradecemos pelo alimento, pela água, pelo teto e pelo agasalho, te agradecemos pela nossa família encarnada e desencarnada, onde quer que se encontrem, que as suas bênçãos amorosas recaiam sobre cada um. Te agradecemos também, ó Pai, aos nossos amigos e até por aqueles que ainda se julgam nossos inimigos, que eles possam beber da mesma fonte que todos nós queremos beber. Senhor, permite que nossa Mãe Maria, nesse instante, possa ir de encontro, juntamente com seus servos, a todos os nossos irmãos que partiram deste plano pela porta do suicídio, onde quer que se encontrem, que recebam essas vibrações amorosas de amor, de carinho, e que eles possam, em torno dessa meditação, Senhor Jesus, receber o equilíbrio, a serenidade e a sabedoria. E a nós outros, tenhamos todos uma semana profícua de muito amor, de muito equilíbrio e de muita paz. Que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Desprendimento dos bens terrenos. Venham, meus irmãos, meus amigos, trazer o meu óbolo para vos ajudar a marchar corajosamente no caminho do aprimoramento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Não é senão por uma união sincera e fraternal entre espíritos e encarnados que a regeneração será possível. Vosso amor aos bens terrestres é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego à posse, suprimeis as vossas faculdades afetivas em as transportando todas sobre as coisas materiais.
Sede sinceros, a fortuna dá uma felicidade sem mácula? Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração? No fundo desse cesto de flores, não há sempre um réptil escondido? Compreendo que o homem que, por um trabalho assíduo e honrado, ganhou a fortuna, experimente uma satisfação, de resto, bem justa, mas dessa satisfação, muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Há distância, tanta distância quanto da avareza sórdida à prodigalidade exagerada, dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude que ensina ao rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Que a fortuna venha de vossa família ou que a ganhastes pelo vosso trabalho, há uma coisa que não deveis jamais esquecer, é que tudo vem de Deus e retorna a Deus. Nada vos pertence sobre a terra, nem mesmo o vosso pobre corpo. A morte dele vos despoja, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários, disso não vos enganeis. Deus vos emprestou, deveis restituir. E ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta para aqueles que não têm o necessário. Um dos vossos amigos vos empresta uma soma. Por pouco que sejais honesto, tereis o escrúpulo de pagá-la e lhe ficareis agradecido. Pois bem, eis a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza. Não pede para ele senão o amor e o reconhecimento, mas exige que, a seu turno, o rico dê também aos pobres, que são seus filhos, tanto quanto ele. O bem que Deus vos confiou excita em vossos corações uma ardente e louca cobiça. Haveis refletido, quando vos apegais imoderadamente a uma fortuna perecível e passageira como vós, que um dia virá em que devereis prestar contas ao Senhor do que vem dele? Esqueceis de que, pela riqueza, estáis revestidos do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para dela serdes os dispensadores inteligentes? Que sois, pois, quando usais em vosso único proveito daquilo que vos foi confiado, senão depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário de vossos deveres? A morte inflexível, inexorável, vem rasgar o véu sobre o qual vos escondíeis e vos força a prestar contas ao amigo que vos ajudara e que nesse momento se reveste para vós com a toga de juiz. É em vão que na terra procurais vos iludir, colorindo com o nome de virtude o que frequentemente não é senão egoísmo, que chamais economia e previdência o que não é senão cupidez e avareza, ou generosidade, que não é senão prodigalidade em vosso proveito. Um pai de família, por exemplo, se absterá de fazer a caridade, economizará, amontoará ouro sobre ouro, e isso, diz ele, para deixar aos seus filhos o máximo de bens possíveis e lhes evitar cair na miséria. É muito justo e paternal, convém, e não se pode censurá-lo por isso. Mas está aí sempre um único móvel que o guia? Não é frequentemente um compromisso com a sua consciência para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo seu apego pessoal aos bens terrestres? Entretanto, admito que o amor paternal seja seu único móvel. É um motivo para esquecer seus irmãos diante de Deus? Quando ele mesmo já tem o supérfluo, deixará seus filhos na miséria porque terão um pouco menos desse supérfluo? Não é lhes dar uma lição de egoísmo e endurecer seus corações? Não é sufocar neles o amor ao próximo? Pais e mães, estais em grande erro se credes, com isso, aumentar a afeição de vossos filhos por vós. Em lhes ensinando a ser egoístas para com os outros, os ensinais a ser para convosco mesmo. Quando o homem trabalhou bastante e com o suor de seu rosto amontoou bens, vós ouvis frequentemente dizer que quando o dinheiro é ganho se lhe concebe melhor o valor.
nada é mais verdadeiro. Pois bem, que esse homem que confessa conhecer todo o valor do dinheiro, faça a caridade segundo seus meios, e terá mais mérito do que aquele que, nascido na abundância, ignora as lutas fadigas do trabalho. Mas se ao contrário, esse mesmo homem que lembra suas penas, seus trabalhos, for egoísta, duro para com os pobres, é bem mais culpado do que os outros, porque quanto mais se conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, mais se deve procurar aliviá-las nos outros. Infelizmente, há sempre no homem de posses um sentimento tão forte que o apega à fortuna, é o orgulho. Não é raro ver-se felizardo atordoar o infeliz que implora sua assistência com o relato de seus trabalhos e de sua habilidade, em lugar de vir ajudá-lo e acabando por dizer: faça o que eu fiz. Segundo ele, a bondade de Deus nada tem em sua fortuna, só a ele cabe todo o mérito. Seu orgulho coloca-lhe uma venda nos olhos e lhe tapa os ouvidos. Não compreende que, com toda a sua inteligência e sua habilidade, Deus pode derrubá-lo com uma só palavra. Esbanjar a fortuna não é desapego aos bens terrenos, mas negligência e indiferença. O homem depositário desses bens não tem mais o direito de os dilapidar ou de os confiscar em seu proveito. A prodigalidade não é generosa, mas frequentemente uma forma de egoísmo. Aquele que atira ouro a mancheias para satisfazer uma fantasia não daria uma moeda para prestar serviço. O desapego aos bens terrestres consiste em apreciar a fortuna pelo seu justo valor, em saber servir-se dela para os outros e não só para si, a não sacrificar por ela os interesses da vida futura, a perdê-la sem murmurar, se apraz a Deus vou-la retirar. Se por reveses imprevistos vos tornardes um outro Jobe, dizei com ele: Senhor, vós me havíeis dado, vós ma haveis tirado, que seja feita a vossa vontade. Eis o verdadeiro desapego. Sede submissos primeiro, tende fé naquele que vos tendo dado e tirado, pode vos restituir. Resisti com coragem ao abatimento, ao desespero que paralisam a vossa força. Não ouvideis jamais, quando Deus vos atingir, que ao lado da maior prova coloca ele sempre uma consolação. Mas pensai sobretudo que há bens infinitamente mais preciosos que os da terra, e esse pensamento vos ajudará a vos desapegar destes últimos. O pouco valor que se atribui a uma coisa faz com que menos sensível seja a sua perda. O homem que se apega aos bens da terra é como a criança que não vê senão o momento presente. Aquele que a eles não se prende é como o adulto que vê as coisas mais importantes, porque compreende estas palavras proféticas do Salvador: meu reino não é deste mundo. Mensagem de São Luís, Paris, 1860. A gente sempre costuma dizer que nada é por acaso, que não existem coincidências no reino do Senhor dos nossos corações. E como na semana passada, aleatoriamente, com outro exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, vem para nós a mensagem novamente: desprendimento dos bens terrenos. Será que nós somos tão egoístas? Estamos precisando ouvir essa mensagem todos os dias? Será que nós trazemos realmente no rojo dos nossos corações a caridade estampada como Cristo nos ensinou, através da benevolência, da indulgência, do perdão das ofensas? Ou será que nós temos usufruído de tudo aquilo que o Cristo nos concede dia após dia, somente para nós, sem pensar no sofrimento, no desamparo, a que muitos irmãos nossos estão sujeitos nesse plano de provas e expiações? É certo que nós não temos condições de ajudar a todos aqueles que padecem por fome, por falta de um agasalho, por falta de um copo com água, por falta de uma palavra de consolo, de um abraço, de um sorriso. Caridade moral e espiritual, muito mais importante do que, às vezes, a própria caridade material,
Se eu não posso doar 10 pães, 20 pães, eu começo doando um pão por dia, um pão com manteiga. Não precisa ser com presunto e mussarela. Muitas das vezes a gente quer pensar grande. Muitas das vezes nós pensamos, quando eu ganhar na Mega Sena eu vou construir um orfanato, eu vou construir um asilo. Madre Teresa, Irmã Dulce, Betinho, tantas almas generosas desse mundo, Chico, o exemplo que nós tivemos dentro da nossa própria casa, começou com um pedaço de pão. Que nós possamos quebrar esse orgulho, esse egoísmo, chagas da humanidade, que é a negação da humildade e da caridade, que faz com que a gente caia em tentações todos os dias, que a gente possa ficar olhando só para o nosso umbigo sem preocuparmos com os nossos irmãos. Hoje, certamente, que o tempo deu uma esfriada, a gente corre para as panelas para preparar uma sopa quente, para depois enfiar debaixo das cobertas. E quantos irmãos nossos vão dormir sem um pedaço de pão, sem um cobertor para aquecer-lhes o corpo, sem um copo de água para saciar-lhes a sede? É justamente sobre isso que o Evangelho nos fala mais uma vez, o desprendimento dos bens terrenos. Eles foram nos concedidos por Deus, por Jesus, para que a gente possa crescer e possamos crescer junto com os nossos irmãos, auxiliando-os naquilo que for possível. E é possível sempre a gente doar um agasalho, é sempre possível a gente doar um prato de comida, é sempre possível a gente doar um pedaço de pão. Basta que queiramos. Sempre costumo dizer que ninguém é tão pobre que não tenha nada que possa doar, nem que seja um sorriso, um abraço, uma palavra de consolo. São tantos irmãos nossos necessitados nesse momento de uma palavra de carinho, para tirar-lhes do caminho do suicídio, da loucura, da angústia, da melancolia. Isso não nos custa nada. Basta que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Como já dissemos em outras oportunidades, a gente muitas das vezes vê, mas não enxerga. A gente escuta, mas não ouve o nosso irmão. E nós precisamos parar para ouvir, para prestar atenção, para olhar nos seus olhos, enxergar aquilo que ele necessita, que nós tenhamos condições de auxiliá-lo. Tudo é empréstimo divino, como nos ensina o Evangelho. Nada é nosso. Deus pode nos tirar com uma única palavra, como também pode nos restituir, como nos traz a mensagem de São Luís em 1860. Que nós possamos fazer o nosso exame de consciência, dia após dia, ver onde estamos falhando. Que nós possamos sair de casa levando um agasalho que não nos serve mais, que está ali parado dentro dos nossos guarda-roupas, e encontrar um irmão necessitado na rua e possamos ofertar a ele, caso queira, esse agasalho. Que possamos colocar na nossa bolsa, quando sairmos para a rua, um sanduíche, um pão com manteiga, um pão com presunto, com mussarela, com mortadela, com carne moída, como queiram, como tenham condições de fazer, e possamos auxiliar aquele irmão que está no semáforo pedindo um prato de comida para ele, para sua mulher, para seus filhos. Nós vamos consertar o mundo? Não, mas nós estaremos ajudando a consertar. Aquela linda história do beija-flor que pegava uma gota de água no oceano para jogar na floresta para apagar o fogo. Você não vai conseguir, eu estou fazendo a minha parte. Se cada um fizer a sua, nós vamos conseguir. Então que nós possamos meditar nesses ensinamentos do Cristo, que sempre vem
oportunamente nos tocar, nos chamar à razão, a fim de que nós possamos aprender que esses bens materiais são simplesmente para nos auxiliar a crescer e auxiliarmos a outros irmãos a crescerem junto conosco. Que a gente não tenha orgulho, não tenha vaidade, não sejamos avarentos, nem orgulhosos. Porque da mesma forma que nós temos hoje, amanhã podemos não ter. Então que Jesus possa nos agraciar com conhecimento, com discernimento, com equilíbrio, com sensatez, para que nós possamos no nosso dia a dia auxiliar a todos aqueles que estão no nosso círculo de convivência. Que Maria, nossa mãe, possa nos dar os elementos necessários para que tenhamos condições de servir ao nosso próximo, amando a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como gostaríamos que fôssemos amados. São os 2 mandamentos que Jesus resumiu todos os outros. Que nós possamos ter, então, esse conhecimento e possamos ter essa postura em relação ao nosso próximo, em relação aos bens os quais Deus nos confiou para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então, nesse momento, vamos agradecer a Deus mais uma vez, a Jesus, nosso irmão, aos benfeitores espirituais que nos intuem, nos dirigem, velam por cada um de nós, agradecer a presença desses irmãos que aqui estiveram com a permissão de Jesus para aprender juntamente conosco. Que todos nós, Senhor Jesus, possamos, no decorrer dessa semana, fazer valer esses ensinamentos e nos despojarmos de tudo aquilo que nos é supérfluo, para que possamos auxiliar a todos os nossos irmãos que padecem nesse plano de provas e expiações. Te agradecemos mais uma vez, ó Pai, por tudo que temos e por tudo que somos. Não permita jamais, ó Pai, que em nossos pensamentos possamos pensar em tirar a nossa própria vida, mas muito pelo contrário, Senhor Jesus, fortaleça-nos na fé, na confiança de que sempre estará conosco, onde quer que estejamos, principalmente em nossas dificuldades, carregando-nos nos braços do Pai. Que Maria, nossa mãe, mais uma vez, possa levar todo o nosso carinho aos nossos irmãos que se encontram na pátria espiritual. E todos aqueles que partiram deste plano, envolto em sofrimento, em rancores, em mágoas, possam dissipar todos esses sentimentos negativos e retornar à casa do Pai como filho pródigos. Te agradecemos imensamente, ó Pai, hoje, agora e sempre. Gratidão, gratidão, gratidão.